Olá, divinas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série do Salto. Deixa eu só fixar aqui o título do nosso encontro. Guardar, que Léo já deve estar chegando. Na semana passada a gente falou sobre a visão, né? E hoje vai ser sobre a intuição. O que você sente, mas não escuta? A intuição como bússola da mulher madura. E aí a gente quis trazer justamente esse olhar, né, da mulher madura, porque senão a gente fica só naquela intuição adolescente, né, de que está sentindo tudo e fica mais sendo movida aí pelo impulso do que qualquer coisa. Seja bem-vinda, Cléo. Já vou aceitar aqui. Oi, Cléo, já entrou? Vamos ver se... Foi, Cléo? Ah, foi. Olá, Cléo. Oi, Carol, tudo bem? Tudo Tá bom. contigo? Tudo jóia também. Bora para mais um episódio, né? Sim. Vamos Hoje lá. falar sobre a intuição, né, Cléo? Isso que é muito forte em nós, né? E a gente pouco usa, né, Carol? Uhum. Vamos Verdade, lá. Cléo. Vamos lá. A gente muitas vezes, né, tem aquela sensação de que sabe, né, algo antes de acontecer, um pressentimento, né, algo que só a gente percebe, né, e que a gente sente que é real, mas muitas vezes a gente ignora, né? E isso não é bobagem, né? Isso é a nossa intuição falando com a gente, né? Então, vamos ver aí como que funciona, como que a gente se reconecta a ela, né, para discernir de fato quando é intuição, né, quando não é, também. Isso mesmo. Hoje a gente vai desmistificar isso, né, Carol? Trazendo aí a questão da intuição como algo subjetivo, né? E trazer para as mulheres que nos acompanham aqui como uma ferramenta estratégica, né? De sabedoria espiritual e também emocional, né? Uhum, verdade, Cléo. Então vamos lá, né? Vamos lá, Cléo, vamos lá. Então, intuição, né, não é mágica, ela é o resultado de uma escuta profunda interna, né? E eu gosto muito de trazer esse lado, por quê? Porque a psicanálise, um bom psicanalista é aquele que ouve bem, né? Aquele que escuta bem. Então, por muito tempo, sabe, Cléo, que eu achava que a questão da escuta de eu ser assim uma boa ouvinte, que isso era um problema, inclusive, né? Porque a gente está numa cobrança, numa era tão acelerada que a gente tem que explodir, botar para fora, ser expansivo o tempo todo, que a questão do silêncio, da escuta, tudo que é para dentro, né, é visto como ruim, né? Como algo, uma falha, né? Como algo a gente menospreza. Então, começando com a gente, né, a sermos bons ouvintes, né, ouvintes, porque o que é essa intuição? A intuição é algo que está dentro da gente e conecta o corpo, mente e a alma, né? Então, essa voz interior. E para eu ouvir, eu tenho que silenciar, eu tenho que sair do ruído, né? Mais uma vez eu bato nessa tecla, porque sempre, sempre eu vou falar sobre isso. Olivia, seja bem-vinda. Esse é o nosso assunto de hoje, acho que você vai gostar. Então, a intuição, ela é uma espécie de inteligência que vem da alma, né? Que a alma nada mais, nada menos é do que essa intersecção entre o corpo e o espírito, né? A nossa alma. É. Então, é a nossa verdade, a nossa essência divina, quando eu falo, né? Na nossa alma, aquela que tudo sabe. E é interessante, Carol, que a gente não aprendeu a escutar, né? Essa voz, essa intuição. A gente sempre foi ensinada a silenciar, né?
Existem, inclusive, várias frases que são ruins de ouvir, né? Ah, isso é coisa de mulher, né? A intuição feminina, isso é coisa de mulher. E é muito forte isso na gente, né? A gente mesma, em alguma vez, a gente chegou a duvidar muito dela, né? Da nossa voz, da nossa intuição feminina, né? A gente chegou a achar que era coisa de gente sensitiva e insegura, né? Simples, simples assim. E sabotando o poder dessa nossa intuição, né? E intuição é bem isso que você falou, né, Carol? É a sabedoria do mundo moderno, né? Que mandou calar. É uma sabedoria que só nós sabemos que temos, né? Mas que o mundo moderno mandou calar. Mas a gente precisa entender que essa intuição ela continua aqui, né? Dentro de nós. E a gente tá pedindo para que ela fale, para que ela se exponha, né? Para que ela não se cale, para que ela não tenha medo da não aprovação, né? E aqui eu quero deixar já um pequeno exercício aqui para as mulheres que nos acompanham, que esteja assistindo agora ou que vai nos assistir depois, né? Qual foi a última decisão que você tomou contra o seu sentir, né? Que a sua intuição estava te dizendo algo e que você acabou indo no sentido contrário, né? Então, quero pedir para anotar e agora só se perguntar, né? O que eu perdi ao ignorar a minha intuição? Vamos começar com esse pequeno exercício aí, esse pequeno desafio para quem está aqui nos assistindo. Uhum. Ah, muito bom, Cléo. Já fica esse exercício, eu acho que já começa a gente a clarear o que que é, né? A Olivia, ela perguntou aqui, né? Como diferenciar intuição com crenças limitantes? Então, Olivia, eu vejo assim que a intuição, quando ela é real, né, que a gente consegue de fato acessá-la, né? Como eu falei, inicialmente silenciar para ouvir. As crenças limitantes, elas estão muito no lugar do ruído, né? A gente falou tem falado aí, né, mas semana passada também a gente falou disso, dessas vozes que ficam o tempo todo nos perturbando, né? Essas daí são crenças limitantes, né? E normalmente a gente percebe que o quê? Que travam os nossos resultados. As crenças limitantes, elas estão diretamente relacionadas assim, a uma inércia, né, uma estagnação, né? Algo que eu não expando tanto quanto eu sei que eu posso, né? Tudo isso. Já a intuição é algo que vem desse lugar de silêncio, fica ali por exemplo, fiz uma parceria, algo me causou um desconforto, eu sei ali, sabe, e eu vou ignorando, eu vou arrastando aquilo. É algo que não é que eu fique com vozes na minha cabeça sobre aquilo, vem mais daqui do coração, a intuição, né? Assim, é algo realmente do sentir. Já as crenças limitantes, elas estão muito aqui, né, na mente. Então, quando eu digo vozes, né, mas porque realmente, né, a gente fica ouvindo inconscientemente, né, são perturbações mesmo, preocupações, né? E a intuição, ela parte daqui. Não sei se fica claro, né? Mas para mim, assim, para eu conseguir discernir, é bem isso, assim, né? Eu vejo aqui é bem diferente. Carol, Onde vem. só complementando aí para responder a Olivia também, né? Crenças limitantes é algo que a gente cresceu ouvindo o tempo todo, né? O meio, o sistema que a gente vive nos impôs essa crença, né? Aquilo que a gente sempre ouviu, trazendo muito para o dinheiro, que é minha praia, né? Dinheiro é sujo, nunca vou conseguir ser rica, dinheiro não é para mim, para que ser rico, para que poupar se amanhã não estarei vivo, né? São crenças limitantes que o meio que a gente vive vai colocando na gente, né? Vai nos impondo e a gente vai acreditando, né? Vai absorvendo aquela crença. Já a intuição é muito isso mesmo que você falou, né? É do coração, é do sentir. Vem um sentimento muito forte dentro da gente e a gente entende que
é algo de dentro que está falando com a gente, não algo externo, né, que nos impuseram. Tanto que, né, como a gente começou ali falando, que é algo que muitas vezes só a gente está tendo aquela sensação, aquela perspectiva, porque é algo muito interno mesmo nosso. Já a crença limitante, não, né? Muitas pessoas pensam igual, têm essas mesmas limitações, né? Exatamente, Carol, exatamente. E olha só, engraçado, né? Que quando a mulher ela se desconecta da sua intuição, né? Ela acaba entrando no piloto automático, né? Ela deixa de se sentir, deixa de ouvir a sua própria voz, a voz da alma, né? E começa a entrar no piloto automático. É como se ela tivesse só vivendo pelo checklist dos outros, né? Dando check ali no checklist que não é dela, que é dos outros, no automático dos outros, né? É dizer sim com a boca e não com o estômago, né? Vamos dizer assim. Ou seja, é dizer sim da boca para fora, né? Mas o que ela está sentindo realmente, ela não está dizendo sim para isso que ela está sentindo, né? E aí vamos trazer alguns exemplos aqui para as mulheres entenderem, né? Exemplos muito comuns, inclusive. Mulheres que escolhem o parceiro errado, apesar de todos os sinais, né? Sinais de que o cara é um abusador, não necessariamente um abusador, né, sexual ou emocional, mas abusador no sentido dos relacionamentos em si. Mulheres que aceitam trabalhos que só drenam a alma dela, né? Tá sugando essa mulher o tempo todo. E ela tá entendendo que tá nesse ambiente e mesmo assim tá ali insistindo. Então ela tá se desconectando da intuição, né? A sua assistente acabou de chegar. Chegou e já está tomando aqui a água na taça. Dominando o território, Clarice. É. O outro com frio veio pedir colo aqui também. E aí tá bem frio, né, Carol? Tô vendo pelo seu casaco. Muito frio. Você não pode ganhar adesivo. Ah, adesivo é Santa Clara. Tá, vamos lá. Cleo, é bem isso, né? Às vezes os sinais estão ali, a gente sente e a gente ignora, né? Faz vista grossa, né? Então aí isso tem um custo, né? Então a gente pode ter custos diferentes, né? Mas o corpo, né? Ele vai dar os sinais, né? Então, por exemplo, quando, né, a gente se esgota, a questão da ansiedade, segura bem a taça, tá, meu amor? Crises de identidade, né? Por quê? Porque a gente está se traindo. Segura com as duas mãos aqui embaixo. Aqui. Aproveita que eu tô aqui para aprontar. Então, a gente está se traindo quando a gente negligencia essa intuição, né? E vai seguindo. A gente, normalmente, qual que é o desfecho? A gente vai quebrar a cara, né? Mas a gente tem essas crises ali, né? Que a gente pode ir percebendo, né? Muitas vezes essa crise de identidade, um desconforto muito grande, né? A gente às vezes não sabe o porquê. Pode até ir para a esfera espiritual, né? Eu acredito muito nisso, porque a gente está, de fato, sendo infiel à nossa verdade, à nossa essência, né? E aí começam outros embates, né? Na esfera ali do não visível. E o sentimento, né, de estar perdida mesmo fazendo tudo certo. Então, né, teoricamente, eu estou ali na minha busca, né, num trabalho, né, que eu sei que não é, mas assim, estou naquele trabalho, né, e tal. E aí o sentimento vem, né, de estar perdida, mesmo tendo emprego, mesmo tendo relacionamento, né, e não preenche, né, eu vejo que tá em descompasso, né. Exato, exatamente. E, assim, e tem como, né, Carol? Tem como restaurar essa intuição, né? E a gente costuma dizer, né, que ela não precisa ir pro monte, não precisa ir pro Himalaia, né? Ela basta ter uma rotina, né? Uma rotina com ritmo, com silêncio,
com presença, né? Ritmo para quê? Ritmo para parar de viver correndo, né? É fazer as coisas que fazem sentido, que trazem realmente satisfação, propósito e resultado, né? Silêncio para diminuir o ruído externo, muitas vezes para parar de ouvir, né, essas vozes das crenças limitantes, né? E às vezes a gente ficar inventando vozes mesmo, né? Então é preciso ter o silêncio com a gente mesmo. Presença, né? Voltar a habitar o corpo, né? Muito do equilíbrio, né? Mente, corpo, espiritualidade. A intuição tem muito a ver, como você já disse, né, Carol? E olha só, vou trazer uma dica prática aqui também para as mulheres, né? Todo dia, ao acordar, pergunte-se: o que meu corpo está me dizendo hoje? E a gente já acorda assim, né, Carol? A gente já acorda sentindo se a gente tá com mais energia, com menos energia, já tem algum nível de ansiedade pelas tarefas que a gente já sabe que vai ter que realizar. Então, assim, comece a se perguntar, né? O que meu coração recusa que minha mente insiste? Né? Então, acho que essas duas perguntas já começam a trazer mais consciência, a trazer o corpo mais próximo da intuição, né? E dica de rotina, então, 10 minutos por dia em silêncio, sem o celular. O celular é algo que tira muito a gente da nossa intuição, né? Que desconecta, não só com a intuição, né? Desconecta a gente de tudo o celular, né? Então, ficar 10 minutos ali por dia em silêncio, sem o celular, já vai ajudar muito essas mulheres a ouvir um pouquinho mais da intuição, né? Fazer uma oração intuitiva, né? Algo, por exemplo, Senhor, mostra o que eu não quero ver, né? Ou seja, tira tudo aquilo que não vai me trazer energia, propósito, resultado. Então já começa com uma oração assim e com certeza essa mulher já vai restaurar essa intuição e se reconectar com o eu que está tentando conversar com ela, né, Carol? Uhum. Tu sabe, Cléo, eu tô falando assim, me deu vontade de pegar uma carta do oráculo, não estava no script aqui, mas vou tirar uma carta para o nosso encontro de hoje para aplicar a lição na prática. Tira aí, vamos ver o que o oráculo tem para nós. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar só o livreto para interpretar. Sai. Eu gosto muito também, Cleo, tem a parte da oração que eu sou suspeita, né? Que eu me conecto muito assim, a parte do silenciar também, né? Mas Opa! Clara, não, meu amor, não solta a cadeira. Puxou a cadeira. Ai, essa eu não esperava. É assim, vida real, né? Vida real. Com essa assistente aí pode esperar de tudo, né? Porque ela ouve a intuição o tempo todo. Ela sim, ela sim. E uma das coisas, né, Cleo, eu acho assim, Clara, não pode mexer nessa cadeira aqui, ó, senão atrapalha a mamãe. É a parte da contemplação, né? Então, às vezes, parar, né, não sei, como eu gosto muito de fazer isso, né? Observar o céu, observar as plantas, né? A natureza em si, né? Às vezes a gente tem um animal em casa, coisas simples assim, mas parar Contemplar, né? contemplar, eu acho que isso também é um exercício assim que para mim funciona muito para me conectar, né, à intuição. E aqui eu vou trazer uma carta, né, não estava no script, não sei o que vai sair,
Mas a gente também, né, Cleo, trabalha bastante, eu trabalho bastante as cartas do Divino Oráculo dentro do salto, né? Então é interessante também as meninas conhecerem. Não pode arriscar isso. Vamos lá ver. Como que funciona, né? Eu gosto de dizer que são cartas terapêuticas, né? O Divino Oráculo. E ele só vai trazer algo que está aqui dentro. E para eu conseguir, de fato, acessar isso, eu tenho que estar com a minha intuição em dia, né? Porque ele dá só luz, assim, a algo que às vezes está nebuloso para a gente enxergar. Mas não é nada adivinhatório, não é nada disso, né? É algo realmente terapêutico, né? Sim. Tirar o misticismo aqui do... Né? Que muitas vezes o pessoal acha... Ó, o garrafão, eu adoro essa carta. Já vou ler aqui para vocês. É uma das minhas cartas favoritas, essa. E essa eu acho que sim, que é algo que eu posso dizer que é uma perspectiva muito minha mesmo, da Carol, sabe? Em relação ao vinho, ao meu trabalho com o vinho, de tudo que eu vim aqui para Serra Gaúcha, do que eu valorizo aqui, sabe? Eu vejo que é algo muito da minha essência. Então, me diz muito essa carta aqui. O garrafão, a partilha, a simplicidade. Tu vai cair, meu amor. A uva simples, resistente, o alicerce. Sabe quando você ouve aquela história simples de família, ou quando come um prato do caderno de receitas da sua família que te enchem o coração? Aí encontra-se um dos maiores temperos da vida, o pertencimento. Você pode visitar os melhores restaurantes que não irá sentir esse sabor. Peraí, meu amor. Tem que pegar com duas mãos. Tá. Você pode tomar os vinhos mais caros que não irá sentir o acolhimento de tomar um vinho de garrafão partilhado numa mesa simples. O que te sustenta? Então, é bem sobre a nossa base, né? E que muitas vezes, né, até falando de prosperidade, né, Cleo, a gente se esquece, a gente trabalha isso, né? Por isso a gente começa já o trabalho ali das raízes, né? A questão da negação, a síndrome do vira-lata está muito relacionada aqui, né? Então, eu acho que foi bem oportuna, que bem de encontro aqui essa carta, né? Foi, Carol, muito provincial, digamos assim, né? Providencial. Providencial, Providencial. Muito bacana. Eu Carol, Ótimo. você costuma deixar também alguns exercícios, né, de silêncio guiado, né? Uhum. Você quer falar pra gente aí? Sim, podemos fazer aqui algo agora, né, que eu falo do mindfulness, né? Tá no aqui agora. Então, né, a gente pode fazer essa prática. Vamos nos sentar de uma maneira confortável, né? Que a gente possa ficar aqui um minutinho, bem, botar em prática tudo isso que a gente está falando, ver que não é um bicho de 7 cabeças, que é algo simples, que a gente pode fazer em qualquer momento do dia, parar e se reconectar. Que a gente possa fechar nossos olhos. Claro, agora quietinho, tá? E agora, Divina, eu quero que você se pergunte: qual a parte da minha vida que está me pedindo presença, mas que eu continuo ignorando? Eu quero que você acolha. Se não vir nada, Carol, não estou vendo nada, não me vem nada. Tá tudo bem também. É um exercício. Mãe, eu apaguei. Que você possa, de fato, silenciar, apesar dos ruídos externos. Aqui, né, a gente está fazendo, eu estou com vários ruídos externos. A prática da intuição também é muito disso, de conseguir se concentrar mesmo em meio
essas interferências externas. E qual a decisão que eu já sinto no corpo, mas que eu ainda estou racionalizando demais? O que que o meu corpo está dizendo, mas que eu estou ignorando, que eu continuo arrumando desculpas, que eu continuo arrumando justificativas? Os sinais já estão ali. E o que eu já sei que eu preciso deixar, mas eu finjo que não vejo? O que que eu sei que precisa ir para de fato eu viver, né, um caminho, uma jornada alinhada à minha essência? A Cléo tinha dado os exemplos, né? Às vezes a gente se contenta com relacionamentos onde a gente está ali colhendo as migalhas, um trabalho que está drenando a nossa alma. O que está acontecendo que eu já sei que eu preciso deixar ir, mas que eu estou fazendo vista grossa? Se não veio nada, Divina, tá tudo bem também, acolhe e perceba até durante o seu dia, né? Essas práticas, elas vão nos trazendo para a presença. E a intuição, ela trabalha assim, ela não tem esse relógio. Às vezes vai vir depois no meio de um banho, às vezes no meio de uma conversa você vai ter um start, mas esteja atenta. É sobre isso. E é sobre fazer essas pausas, sobre tomar consciência e presença, né? Então, a intuição, ela não grita. Ela não é como as crenças, né, que estão ali fazendo aquele barulho, né? Mas ela sussurra aonde tem espaço. E se eu não dou esse espaço, eu não consigo me conectar a essa voz interior. Acho que é isso, Cléo. Carol, interessante, né? Eu tinha muita dificuldade de fazer esses momentos de silêncio, né? Até de meditação guiada, né? Como você sempre faz. E por incrível que pareça, foi com você, uma certa vez que a gente estava num grupo que você fez uma meditação guiada, um mindfulness, né? E eu estava, inclusive, com água, né? E você falando do vinho, chamando tudo, né? E naquele momento foi a primeira vez que eu consegui realmente conectar comigo mesma, sabe? Eu estava com água e você falando do vinho, de sentir o cheiro, de degustar, né? Pois eu consegui sentir o cheiro. Consegui sentir o cheiro. E depois daquele momento, eu acho que eu passei a prestar bem mais atenção, sabe? No meu interior, no que a intuição ficava gritando e eu não conseguia ouvir, né? Então, hoje eu já consigo, né? Eu me dedico a esses momentos de silêncio, a esses momentos de oração, de conexão com a natureza, né? Eu aprendi que o respirar, ele vem também para agregar tudo isso, né? E facilitar com que a gente tenha um momento mais de reconexão com a gente mesma, né? Então, hoje eu já consigo aliar tudo isso, né? O fato de respirar profundamente, de contemplar, às vezes de estar num momento de alongamento do corpo, né? E assim, sinto uma leveza e começo a ouvir muitas vozes. Mas muito mesmo, no caso, a intuição. E é bem isso, né, Cléo? Às vezes, né, a gente tem todo o momento, né, só nosso, algo que realmente eu vou poder silenciar por completo, mas às vezes a rotina aqui de mãe, né, tu vê, é um caos, né, muitas vezes. Isso é um dilema que eu, assim, né, partilho,
que para mim, muitas vezes, eu ficava assim, nossa, frustrada por não ter o controle da situação. E o meu momento de oração, o meu momento de, né, eu gosto de estar no silêncio, de estar no controle de tudo, né? E nem sempre é assim. Então a gente aprender também a lidar, né, com essas, sim, né, adversidades que vão vir, né? E não deixar, né, que estrague o nosso momento, né? E não deixar de perceber que sim, dá para ser presente, dá para fazer, né, uma entrega diferente, né, mais viva, né? Então, perceber, né, que a ciclicidade, quando a gente fala, também é muito disso, né? De perceber que tem momentos, né? Tem momentos que a gente... Me dá aqui, meu amor, essa taça. Obrigada. Tem momentos que a gente vai estar no controle total e vai ter, né, graças, que bom poder se dedicar, mas tem momentos que não, e mesmo assim a gente não deixa de fazer, sabe? Porque a gente vai colher, claro. Sim, sim. E assim, é interessante que a gente tem que aprender a ouvir sem filtro mesmo, né? Às vezes vem algumas coisas assim na mente, um sentimento que a gente começa a ignorar, achar assim um absurdo, né? Mas depois passa algum tempo, né? Passa aí, às vezes até anos, aí você fala, nossa, eu já senti isso uma vez e ignorei, né? Então, tudo a gente tem que considerar, né? Exatamente, Cleo. E esse é só o começo, né, Cleo? Que foi só uma brechinha, né? Não fiz a meditação guiada como, como a gente faz no salto, que aí lá assim, né, as meninas desfrutam tudo no meu Sim. silêncio, né? Tudo direitinho. Mas uma degustação, né? Uma breve degustação de que é possível também, né? E que a gente leva também com essa leveza, né? O momento que a gente está, acolhe, porque é sobre isso também, né? Então, a gente no salto, né, conduz as meninas, né, as divinas, para tirarem, né, o véu de tudo que está bloqueando, né, a escuta interna. A gente trabalha muito isso, né, Cleo? Então, mas para isso, né, elas precisam dar o primeiro passo, né, que é calar o mundo e escutar a sua alma, né, dizer aquele primeiro sim já. Dar o primeiro passo e dar espaço, né, Carol? Deixar fluir, né? Deixar que o sentimento venha, deixar que a alma comece a conversar com elas, né? E porque intuição não é um privilégio, né, Carol? Não. Não é um privilégio. É um dom, né? É um dom que precisa ser restaurado, né? E intuição também é bom a gente deixar claro que não é superstição, né? Ela é muito mais inteligência espiritual, né? E no salto a gente não ensina só a ter um planejamento, né? Para prosperidade de vida, porque a gente fala que o salto ele é um método que abrange prosperidade em todos os aspectos, né? Não só no financeiro, que a gente fala muito do financeiro, mas em todos os aspectos da vida. Então, a gente não ensina só a fazer planejamento, a gente ensina também a essa mulher a se escutar, né? Porque sem essa escuta, não existe direção verdadeira. Às vezes a gente fica com um papel, fazendo um planejamento lindo, um planejamento que você fala, nossa, arrasei nesse planejamento, né? Mas não foi com base numa escuta, né? Não foi baseada, fundamentada no que você está sentindo realmente. Às vezes foi um planejamento só do externo, né? Mas quando passa a se planejar a partir da intuição, dessa escuta, né? Tudo começa a fluir de forma muito natural e as coisas vão acontecendo sem que a gente jamais tenha imaginado, né? E é isso, meninas. Acho que trouxemos um pouquinho dessa intuição, né, Carol, que a gente queria passar aqui para as meninas, para as divinas, como você diz, né? Dizer que
No salto, a gente aprofunda bem mais sobre a intuição, né? Que o nosso método, ele traz 3 pilares fortíssimos, né? Que é o método Mulher VIP, né? O V de visão, o I de intuição, que a gente trouxe um pouco aqui, e o P de performance, né? É por isso que a gente fala que é prosperidade na vida como um todo. Uhum. E ali, né, Cleo, no salto, eu acredito que a intuição, né, o pilar intuição, ele está muito atrelado a sentido, a propósito, né? A gente, de fato, prosperar, né, de uma maneira assim, né, que esteja alinhada, né? Então, seja verdadeira, né, fiel à nossa essência. Exatamente. E vamos deixar o convite aqui para as meninas, se quiserem nos acompanhar, estaremos aqui toda quarta-feira às 15 horas, trazendo algum conteúdo relacionado ao salto, né? Quem não puder acompanhar ao vivo, pode nos acompanhar aqui no Instagram, pode nos acompanhar também nos nossos podcasts, que está no YouTube e no Spotify. Não é isso, Carol? Isso. E quem sentiu já que quer, já tem certeza que quer dar esse salto, né? No meu link, no link da bio da Cleo, né? O salto tá aí com as portas abertas para você, Divina, né? Vai ser uma honra, né? Podermos já acompanhar aí nesse processo. E é isso. É isso. Carol, beijo. Um beijo. Até próxima semana. Até.